Pessoal, bom dia. Dando sequência ao nosso conteúdo de meio ambiente, né, tópico de aprendizagem em meio ambiente, no vídeo anterior eu falei sobre a água em aspectos gerais, né? E aí alguns alunos se manifestaram, né, falando que estavam surpresos em saber que a mesma água que a gente consome hoje é a mesma de toda a vida no planeta Terra, desde a formação do planeta. Desde os dinossauros, desde o homem primitivo, é a mesma água. Então, como que essa água, né, que foi utilizada tantas vezes, né, por tantos seres vivos, ela continua nos servindo dessa forma? Né, o que acontece? Tem a água, ela entra nos ciclos do planeta Terra, que a gente chama de ciclo biogeoquímico. É uma palavra só, tudo emendado. Bio, vida, geo, terra, pedra, rocha, né? E químico, toda essa parte, essa configuração química que envolve os fenômenos naturais que ocorrem no planeta Terra. Então é o ciclo biogeoquímico da água. O que é isso? A gente sabe desde o ensino fundamental, desde os estudos de ciência, que a água evapora, forma nuvens e cai em forma de chuva. Esse é o ciclo que a gente entende, né? Aprofundando um pouco mais, o que acontece? A água que está nos rios, nos lagos, nos mares, lagoas, ela evapora por ação do calor do sol e pelo vento, pela ação do vento. E ela evapora micropartículas de água, pequenas gotículas de água em suspensão no ar, né? É a umidade que fica na atmosfera. Quando ela está evaporando, ela não carrega junto dela a, os componentes que estavam no ambiente onde ela se encontrava. Então, por exemplo, a água do mar, quando ela evapora, ela não carrega o sal que tem na água do mar, ela evapora só H2O. A água de um brejo, de um local que tem muita lama, assim, muita matéria em decomposição, às vezes até um odor muito forte de coisa em estado de putrefação, ela evapora, mas ela evapora limpa. Isso no planeta em condições normais, né? Vou falar depois o que a gente fez com a poluição, tá? Vamos entender o ciclo primeiro, depois a gente coloca a poluição no meio da conversa. Aí essas águas, esse vapor de água se condensa, formam as chuvas e ela se condensa e precipita em forma de chuva, né? As plantas e os animais também têm contribuição nesse ciclo. Por exemplo, a água que está no subsolo, ela chega à superfície também pelo processo de sucção que as raízes fazem. Então, por exemplo, uma árvore, a sua raiz está absorvendo água do solo, essa água sobe pelos ductos, né, pelos vasos, né, da planta, os vasos condutores da planta, e ela transpira pela folha. Se você quiser fazer um teste em casa para observar a transpiração dessa folha, pega a folha de qualquer planta aí que você tiver no quintal, mas cuidado, hein, não vai estragar a planta da sua mãe, não. Mas pega assim, qualquer folha e coloca dentro de um vidro seco e fecha. Você vai ver que depois de alguns poucos minutos, aquele vidro está embaçado, ele está suado, ele está transpirado por dentro, porque aquela folha está liberando água. Por isso que sempre debaixo de uma árvore é mais fresco do que dentro de casa em dias de calor. Dentro de casa você também está protegido do sol, mas embaixo de uma árvore, além de estar protegido do sol, tem o vapor, né, de água que ela emite pelas folhas, e também a planta ela absorve o calor do sol para ela e ela não reflete esse calor. Então, por exemplo, se você pisar num piso cimentado, no asfalto, né, no sol do meio-dia, você pode até queimar os seus pés. Se você pisar numa grama nesse mesmo local, a grama está fria. Por quê? A planta absorve o calor do sol para os seus processos metabólicos e ela não rebate, ela não é refratária a esse calor do sol, entendeu? Ela absorve para ela. Por isso que a gente precisa de uma cobertura vegetal
preservada no nosso planeta para manter a temperatura, um dos motivos, né? Bom, então a árvore, né, as suas raízes, ela absorve a água que está no subsolo, ela é conduzida pela, pela estrutura da árvore, ela vai brotar lá nas folhas em forma de transpiração. Isso também envolve, isso também está no ciclo, um dos ciclos, né, da água. O que que a humanidade fez? Nós inventamos a poluição. O ser humano ele conseguiu poluir tudo. Nós poluímos entre a terra e o céu, nós poluímos tudo. Poluição do solo, da água, da atmosfera, tudo. Esse ciclo ele continua, ele não vai ser interrompido. Mas acontece que quando a água cai em forma de chuva, ela arrasta essa poluição que está na atmosfera, então ela já cai poluída. Já ouviram falar em chuva ácida? Então, muitos desses gases que fazem parte dos gases poluentes, quando eles estão em contato com a água, eles acidificam a água. Então é comum a gente ver fachada de loja. Presta atenção quando vocês estiverem andando no comércio da cidade, que tem algumas fachadas de loja, onde que tem o nome da loja, tem foto, né? Tem várias referências sobre aquele comércio, que elas começam a ficar desbotadas, algumas ficam até escorridas. Você vê o sinal da água, que a água escorreu ali daquela fachada, né? Isso é a ação da chuva ácida, certo? Então, assim, só para a gente entender que a água é a mesma e o ciclo biogeoquímico, ele renova essa água, ele purifica essa água, né? E, infelizmente, o ser humano interfere nisso, por meio da poluição e por meio também da retirada da cobertura vegetal. As árvores são muito importantes. Nós, animais, nós também estamos no meio desse ciclo. A gente bebe a água e a gente devolve ela em forma de urina, de suor, de transpiração. Até para falar, se você falar ou respirar na frente de um espelho, você vê que ele fica embaçado, aquele é vapor de água, né? E a água está em volta da gente. Quando você pega uma garrafa gelada e você deixa ela, né, fora da geladeira, que ela fica molhada por fora e começa até a escorrer, o que é isso? É a água que está na atmosfera, não é a água de dentro da garrafa que vazou para fora. É a água da atmosfera, como a garrafa está gelada, numa temperatura menor, a água vai condensando, esse vapor de água vai condensando ali de fora e vai escorrendo, né? Bom, pessoal, essa então é dando continuidade ao assunto sobre água, né, das nossas aulas de tópico de aprendizagem e meio ambiente. Aí eu quero que vocês façam um registro no diário de bordo da forma como eu expliquei no vídeo anterior. Separa uma folha do caderno, escreva lá no topo diário de bordo, coloque a data, né, da aula e escreva o que você entendeu. É para ir registrando tudo numa folha só, você solta uma linha para a aula seguinte, entendeu? Não precisa ser uma folha para cada aula. Eu volto a reforçar, não é para transcrever a minha fala e não é para procurar textão no Google e anotar 5 páginas para mim, não. Eu quero que você ponha com suas palavras. Se você conseguiu escrever 3 linhas, tá ótimo. Eu prefiro as suas 3 linhas que saiu da sua cabeça brilhante do que 5 folhas que você copiou do Google, tá bom? Então até a próxima. Gente, a próxima aula eu vou trabalhar com gravuras, tá certo? Vou mandar uma imagem para vocês interpretarem, tá certo? Então, beleza, muito obrigado.